Olá, sejam todos bem-vindos. Me chamo Fábio Palim e sou engenheiro técnico comercial na Bidinvave. Hoje, em nosso Geotraining de soluções com geossintéticos, teremos a oportunidade de expandir o nosso conhecimento sobre o controle de erosão em taludes e canais. Nesta apresentação, iniciaremos com uma breve introdução sobre o processo erosivo, suas soluções tradicionais e as modernas soluções para o controle de erosão com utilização de geossintéticos. Em seguida, apresentaremos uma metodologia para o dimensionamento de taludes e canais com estes materiais e, por fim, apresentaremos alguns casos de obra no Brasil e na América Latina. Antes de falarmos sobre o processo erosivo, se faz necessário citar que milhões de dólares investidos anualmente no mundo para a reconstrução de taludes, canais e margens de rios que foram seriamente afetados pela erosão, devastando a cobertura vegetal, afetando recursos hídricos e a vida selvagem. Para falarmos sobre suas causas e consequências, precisamos antes entender a definição de erosão. A erosão compreende o desprendimento, o transporte e o posterior depósito de solo ou de rocha devido a ações naturais ou aquelas provocadas pelo homem. E quais são estas ações? O que pode causar um processo erosivo? Bem, o gelo, que se acumula nas cavidades das rochas, ainda na forma de água, e quando chega o inverno, esta água congela e se dilata, causando fraturas e o posterior desprendimento. Outro agente causador é o vento, que promove a retirada superficial dos fragmentos mais finos que, através do impacto ou atrito, quando são transportados, esculpem as rochas, atribuindo formas variadas. O próximo agente causador de um processo erosivo é a chuva, talvez o mais frequente deles. Outro é a erosão fluvial, causada pela ação dos rios, que também é bastante comum. As ondas, ou melhor, o impacto das ondas também é uma das principais causas de erosão. E, por fim, o homem, infelizmente, também é responsável pelos processos erosivos de várias formas. Agora que elencamos as principais causas de erosão, precisamos falar sobre os danos causados pela erosão. In situ, ou seja, localmente, os maiores problemas originados pelos processos erosivos são a perda da cobertura vegetal, que protege o solo contra o impacto da chuva, e a diminuição de áreas de cultivo, que se degradam quando perdem nutrientes ou recebem material árido, onde o solo antes era fértil. Outro dano gerado pela erosão é o carreamento das partículas de solo, provocando falhas que podem vir a contribuir com o colapso do maciço. Estas partículas, elas se desprendem e podem causar a morte da fauna e da flora dos fundos dos rios e lagos pelo soterramento e aumento da turbidez. Essa última é a responsável pela interrupção da fotossíntese das algas, essencialmente para a oxigenação dos cursos para a oxigenação dos cursos hídricos. Por fim, os processos erosivos ainda podem provocar deslizamentos de terra e o assoreamento dos rios e lagos, e com o aumento da chuva levam às enchentes, causando a destruição de bens públicos e privados. Como disse no início, existem muitos gastos por consequência da erosão, que, sendo controlada no começo, pode trazer uma grande economia na reparação dos danos causados. Ao menor sinal de erosão, é necessária uma intervenção para que o problema não evolua a ponto de causar um colapso. Bem, e após identificarmos um processo erosivo, como escolher a melhor solução? Existem fatores determinantes para a escolha da solução mais assertiva. No caso do controle de erosão em taludes, saber quanto chove e por quanto tempo chove é essencial. Existem dados que podem ser obtidos de estações meteorológicas por todo o país. No caso de erosão em canais, a determinação, ou melhor, o apontamento da vazão e a velocidade da água é primordial para uma correta intervenção. O tipo de solo também precisa ser caracterizado, pois o nosso país é continental e possui diversas variações, umas mais, outras bem menos erodíveis. Também a geometria do talude
do canal é importante para o seu dimensionamento. E por último, e não menos importante, as condições do solo necessitam de uma avaliação. Precisamos identificar se o solo está solto, compactado, com vegetação, que tipo de vegetação, se existem sulcos ou ravinas que necessitam de um comprimento. Uma avaliação no local é sempre bem-vinda. Bem, com todos os dados em mãos, agora necessitamos escolher a melhor solução, aquela que atenda os fatores de segurança, que sejam economicamente viáveis e, por que não, esteticamente mais agradáveis. As principais soluções tradicionais são concreto projetado, concreto convencional, estruturas em gabião, os colchões Reno. Existem também a possibilidade de utilização de sacarias, blocos pré-moldados e até pedras selecionadas. Esses três últimos são mais conhecidos como hip-hop. Além destes, existe a solução mais tradicional de todas, que é a simples revegetação do local. Todas estas soluções têm suas vantagens e desvantagens. Entretanto, se compararmos com a utilização de geossintéticos, as soluções tradicionais resultam em alto custo, ocasionado pela aquisição e pelo transporte do material, por exemplo, bem como a frequente manutenção dessas soluções que acontecem nos gabiões e colchões Reno. O concreto projetado necessita de equipe especializada, aditivos, equipamentos específicos. O colchão Reno, como eu disse antes, ele tem em suas telas a possibilidade da corrosão, proveniente do atrito do próprio material e das partículas presentes nas águas dos rios. Estas soluções elas geram um impacto ambiental através de seu transporte e de sua extração. Além disso, o tempo de execução, na grande maioria das vezes, é maior que na utilização de geossintéticos. Eu cito, por exemplo, a sacaria, que precisa do preenchimento e o posterior acomodação do material. Todas estas desvantagens são mitigadas quando utilizamos as soluções BIDIM para o controle de erosão. Não se faz necessária a utilização de equipes especializadas porque são processos simples, que toda empresa está habituada a fazer, além de rápidos e duráveis. E quais são estas soluções? Bem, são soluções temporárias e permanentes. Soluções temporárias temos Agromanto e Ecomatrix. Agromanto e Ecomatrix são fibras naturais e sintéticas. O agromanto natural e a Ecomatrix são fibras sintéticas. Elas proporcionam uma diminuição do impacto da chuva e o transporte de material, contribuindo para a infiltração de água e desaceleração do seu fluxo. Elas favorecem também a germinação, controlando a temperatura e a umidade do solo. São foto- e biodegradáveis e por isso são temporárias. Já nossas soluções permanentes são o manto TRM, o sistema G-Green e as geocélulas. O manto TRM tem as mesmas características das soluções temporárias e ainda são bem resistentes aos esforços de tração e de cisalhamento. Já o sistema G-Green é a combinação de um manto TRM com uma tela metálica, que evita o desprendimento de materiais. Já as geocélulas, elas são estruturas tridimensionais de polietileno de alta densidade, com elevada resistência mecânica e com grande fluxo de água, e elas promovem um melhor confinamento do solo. E podem ser preenchidas com concreto e com solo. Então, estas são as soluções temporárias e permanentes oferecidas pela BIDIM para o controle de erosão e talude de canais. Agora, vamos falar um pouco sobre dimensionamento. Vamos começar com proteção de canais. Para a proteção de canais, utilizamos a equação Huxley, que é uma equação universal de perda de solo revisada. Essa equação é mundialmente conhecida e ela foi desenvolvida pelo Serviço de Conservação de Solos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. É como se fosse um IBAMA dos Estados Unidos. Para essa equação, determinamos, após o cálculo dela, um fator de segurança de 1.1. E para
melhor entendimento, nós utilizaremos o nosso Geosoft, que é um software gratuito e livre, que pode ser baixado no nosso site. Como exemplo, temos aqui os dados de nosso manual de projetos de infraestrutura para geossintéticos, que também podem ser baixados no site abaixo. Então, nós utilizaremos para a determinação da condição de perda de solo de um talude os seguintes dados: precipitação, tipo de solo, comprimento de talude, inclinação, a condição de talude, a porcentagem de matéria orgânica e a condição de solo. Utilizando o Geosoft, seguimos clicando em proteção de taludes e canais, depois em taludes, colocamos os dados do nosso projeto e o software já faz todo o cálculo e nos dá os materiais adequados que ultrapassam o fator de segurança. No caso, os mantos TRM 500 e 550 são adequados para este fim. O próprio software nos dá um relatório completo com todos os parâmetros de entrada e também os fatores de segurança e cálculos utilizados. Bem, então utilizamos o Geosoft para a proteção de taludes. Agora vamos fazer uma pequena demonstração de dimensionamento para revestimento de canais. Bem, para revestimento de canais, os determinantes são a vazão de projeto, que a partir dela, utilizando os materiais da BIDIN, nós identificamos o coeficiente de Manning que cada material tem. Eles estão contidos no nosso manual de projetos de infraestrutura. E com ele se calcula a velocidade, os esforços de cisalhamento e a partir destes dados tem-se que necessitamos também de um fator de segurança maior do que 1.1. Da mesma forma, nós inserimos os dados de projeto, que são, nesse caso, a vazão e a largura do canal. O coeficiente de Manning é obtido através da observação da condição do canal. Feito isso, nós escolhemos qual material que pretendemos utilizar ou que gostaríamos de utilizar. Neste caso, eu selecionei geocélula com vegetação e geocélula com concreto. E o resultado do Geosoft já nos trouxe, fazendo todos os cálculos, que geocélulas com concreto atendem ao fator de segurança maior do que 1.1, no caso aqui 1.6. Ele também nos traz todos os parâmetros calculados e, logo abaixo, os fatores de segurança aplicados para este material. Bem, agora eu gostaria de mostrar alguns casos de obras no Brasil e na América Latina, na Colômbia para ser mais exato. Este é um talude em São José dos Campos. Essa obra é de junho de 2023, ela tem 1 ano e 1 mês. E são taludes em 3 níveis, com no máximo 8 metros de altura e uma inclinação aproximada de 33 graus. E este solo ele tem um grau elevado de erodibilidade. Foram utilizadas para este projeto geocélulas de 7,5 cm e um geotêxtil não tecido de 16 kN como separação. Esta é mais uma foto de outro ângulo. Note que depois de preenchido com o solo, foram colocadas placas de grama. E hoje, essa é a foto do mesmo talude 1 ano após a finalização do projeto. Notem que o talude permanece totalmente revegetado. Evidente que a gente nota algumas falhas, mas isso se dá por conta do clima. Essas fotos foram tiradas agora em julho. Então, desta maneira, conseguimos mostrar que a proteção de taludes com geocélulas é realmente eficaz. Esta é mais uma foto, tirada agora em julho. Agora,
Este é mais um caso, foi num projeto de Simões Filho, e agora em março de 2024. Existia um talude com desprendimento de material, uma inclinação de aproximadamente 35 graus, e o solo também com um grau elevado de erodibilidade. Neste projeto foi usado o sistema G-Green, um manto TRM 550 com uma tela de aço atirantada. Aqui uma foto da instalação do TRM. Aqui já a gente consegue notar o solo do talude, né? O aspecto do talude anteriormente e a aplicação do sistema G-Green. E aqui, em outro ponto também da mesma obra, mais uma aplicação do G-Green. Outro caso de obra que eu gostaria de mostrar é do aeroporto Las Brujas, em Corozal, na Colômbia. É uma obra de julho de 2022, onde tivemos um canal de águas pluviais que foi feito com fundo em concreto e as paredes revestidas com geocélulas preenchidas com solo. E acima dele, no talude superior, um manto permanente, no caso, o manto TRM500, e as geocélulas eram de 7,5 cm. Essa aqui é uma foto da finalização da aplicação das geocélulas. Aqui, em Cali, também na Colômbia, agora em abril de 2024, foram instaladas geocélulas preenchidas com concreto em um canal. Neste caso, foram utilizadas geocélulas de 10 centímetros. É um processo simples, que terminou desta maneira, e acima do canal, o talude foi preenchido com solo vegetal. Bem, eu gostaria de agradecer a todos e ficar à disposição. Segue aqui o meu contato. Se caso tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar. Muito obrigado.